Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do Pod Pediatras. Eu sou a pediatra Aline Velasco. E eu sou a pediatra Caroline Mendes. E nós duas juntas temos a missão de trazer informações sobre paternidade, maternidade, saúde e cuidado infantil para todos vocês. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante: fonoaudiologia e pediatria, um olhar integrado, com a doutora Carolina Atux. É isso, doutora? Isso mesmo. E eu estou muito feliz e emocionada de trazer aqui também hoje a doutora Carolina Atux, que é a profissional que cuida do meu filho, que tem também transtorno de fala. Então, Carol, fala pra gente um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua história com a fonoaudiologia e a pediatria. Eu sou a Carolina Atux, né? Tenho 24 anos de formada. Nem sempre trabalhei com fala, com linguagem. Eu mudei a minha área porque eu tenho 2 filhos e um dele é autista. Então, depois do diagnóstico dele, eu resolvi trabalhar com desenvolvimento infantil. Mas antes eu trabalhava com adulto. Doutora, e como nós, pediatras, nós podemos estar trabalhando juntos, né? Me diz um pouquinho sobre essa interação entre a pediatria, a fonoaudiologia, como é isso na sua vida rotineira? Vocês, assim, são de suma importância para nós. Porque essas crianças, primeiramente, elas chegam para vocês, né? Então, os pais têm uma confiança muito grande nos médicos, pediatras, e a gente, desde o nascimento, vai começando a perceber algumas características na questão do teste da linguinha, né? É muito importante a gente fazer quando nasce. Também tem o teste da orelhinha, porque o frênulo, quando ele está curto, a criança tem dificuldade na pega para amamentação. Então, é a primeira coisa que vocês nos ajudam, porque mostrando para os pais a importância de fazer esse teste, essa mãe não vai sofrer, não vai ter fissura quando estiver amamentando. Essa criança ela vai estar preparada tanto para a pega, como para mastigação, deglutição e para fala. Então, a primeira coisa é já no nascimento. No nascimento. Desde o nascimento a gente tem essa interação. Tá ajudando com essas informações, né? E o teste da orelhinha é a mesma coisa, porque se mostrar que essa criança tem alguma alteração na audição, vai ser uma estimulação precoce, né? Então, essa criança já vai ser estimulada desde o nascimento para não ter tantas dificuldades com o passar do tempo, né? E não atrapalhar tanto na fala. Se tiver a necessidade já de usar um aparelho auditivo, já começar a fazer uma terapia. Carol, fala pra gente quais são os principais diagnósticos que você tem recebido atualmente. A gente conversou aqui que o meu filho faz tratamento com você, ele tem um transtorno de fala, faz trocas de fonema, né? Já é seu paciente há um tempo. Você tem um filho neurodivergente também. E como que tem sido na atualidade? O que você tem recebido principalmente no seu consultório? Hoje os pais estão muito antenados, né? Então, antigamente nós tínhamos pais que não tinham entendimento de nada. Eles chegavam cru, né? Hoje não. Hoje nós temos pais que te perguntam o tempo inteiro. E eles têm já as informações, eles já sabem o que eles querem, o que eles acham que o filho tem, entendeu? Então, o que acontece? Hoje, no meu consultório, o que mais aparece é transtorno de fala e linguagem. Tanto atraso como transtorno. Tá? Então, hoje, eles me buscam muito por essa questão. Por atraso, principalmente. A criança chega num marco do desenvolvimento e quando essa fala não vem, os pais começam a ficar mais ansiosos e preocupados. Eles vão em vocês e falam, olha, ele ainda não está falando, eu estou preocupada, né? E aí é a hora que vocês vão observar e perceber se realmente tem essa importância de estar indicando. Dentro dessas disfunções, eu gostaria que a doutora estivesse trazendo para nós sobre apraxia e dislexia. Tá.
o que a doutora acha importante estar orientando aí os papais, as mamães e até mesmo nós, né, pediatras? A apraxia, ela é um transtorno no neurodesenvolvimento, né? Então, o que acontece? A criança, ela não consegue fazer o planejamento para conseguir falar o fonema que ela quer mostrar, né? A palavra que ela quer falar. Certo. Então, basicamente, o que acontece? O cérebro, ele não manda de volta esse movimento que a criança tem que fazer para conseguir falar, entendeu? Esse é o principal. Tem como exemplificar para a gente, doutora? Por exemplo, eles têm dificuldade na decodificação. Então, vamos supor, bola, né? Você quer que essa criança fale bola. Ela não consegue saber qual que é o ponto articulatório para fazer o B, por exemplo, entendeu? Então, ela pode conseguir fazer uma vez, mas se você pedir para repetir, ela não consegue fazer isso novamente. Elas fazem muitas trocas nas vogais, entendeu? Então, entendi. Aí bola, ela fala bel, aí bipo, aí elas vão tentando, você entendeu? Entendi. Mas ela não consegue falar a palavra corretamente. E a dislexia? A dislexia, a gente começa a observar na pré-escola. Por quê? Porque é quando a criança começa a aprender a ler. Aí começa a vir a dificuldade da dislexia. Geralmente, uma criança disléxica, ela tem dificuldade em prosódia, em rima, entendeu? Ela não consegue cantar, questões motoras, né? Então, desenhar, colorir, essas questões, elas têm muita dificuldade. Então, elas fogem muito para tentar não fazer essas atividades, entendeu? Okay. Porque como elas não conseguem, elas não concentram, elas não entendem como que faz a formação, elas tentam se livrar dessas áreas. Fala pra gente um pouquinho dos marcos do desenvolvimento da fala, considerando assim, cada faixa, né, de uma forma sucinta, mas para que os pais possam ter isso sinalizado, cada faixa etária, o que é esperado mais ou menos, e quando que a gente deve considerar que há um atraso. Porque a gente até falou aqui no episódio de osteopatia infantil, né, o tanto que a gente incorpora a necessidade da prevenção e das avaliações precoces, porque às vezes é melhor pecar pelo excesso, né? Lógico. Então a gente vê muito aquele conceito popular, tal idade passa, né? Nessa idade isso acontece mesmo, é normal cada criança, não, lembrei. Cada criança tem seu tempo, né? Então, essa é a frase que os pediatras não abraçam. Porque não é assim que cada criança tem seu tempo. Dentro do desenvolvimento, é esperado que determinados marcos ocorram em determinados momentos. Certo. Lógico que isso a gente sabe que isso é variável. A gente acompanha isso na puericultura, né? Que é ver se a criança está completando os marcos. E assim como a gente precisa dos marcos do desenvolvimento motor, a gente tem os marcos do desenvolvimento neurológico. E a fala é um marco muito importante do desenvolvimento neurológico. Então, eu gosto de tentar esclarecer isso para as famílias, para amenizar também um pouco a ansiedade. Porque, às vezes, você compara uma criança com a outra, né? Com certeza. Às vezes, quem tem 2 filhos compara, mas meu filho mais velho, com tal idade, já estava falando tantas palavras. É isso mesmo. Como que funciona isso na fonoaudiologia? Na fonoaudiologia, a gente observa desde 2 a 3 meses como que essa criança começa a soltar os primeiros sonzinhos, né? Então, assim, entre 2 e 3 meses, a criança, ela começa a vocalizar vogais. Então, ela fica... ela fica brincando, ela tá o quê? Conhecendo o som da voz dela, entendeu? Então, a criança faz muito isso entre 2, 3 meses. Entre 6 meses e 9 meses, a criança começa a fazer duplicação. Então, ela começa papá, papapá, papapá, mamamamamamá. Então, ela começa a trabalhar e já colocando consoantes. Antes era só as vogais, né? Ela trabalhando essa vocalização. E aí, ela já vai começando com pá, má, que são bilabiais, que são o movimento aqui, ó, superficial aqui da boca.
entendeu? Com 12 meses, começa as primeiras palavras funcionais, que realmente têm sentido, né? Então, as primeiras que a criança geralmente fala é papai e mamãe, né? Não é totalmente correto, né? Geralmente é papá, mamá, mas elas já começam a ter as primeiras palavrinhas, tá? Com 12 meses. 1 ano a 2 anos, aí a criança já tem um vocabulário. Ela já consegue falar palavras corretamente e entender. Por exemplo, ela vê uma xícara, ela sabe que ela já fala o que ela acha. Pode ser que não fale corretamente, principalmente quando a palavra é difícil e tudo, mas ela já tem um vocabulário muito mais rico. Então, assim, com 12 meses, a criança, ela tem de 2 a 6 palavras que realmente tem sentido e ela fala perfeitamente, tá? 15 meses, ela tem 10 palavras. Com 18 meses, a criança já tem 50 palavras. Então, você pensa, né? Com 1 ano e meio, essa criança já tem um vocabulário de 50 palavras. E, às vezes, o que acontece? Os pais chegam para mim com uma criança aí, por volta de 1 ano e meio, a criança não tem 10 palavras, entendeu? Certo. Então, esse marco que você falou é importante por isso. Porque a gente tem que observar, não é que tem que ser 50 palavras, mas tem que ser o quê? Uma média, próximo né? disso. Próximo disso. A gente fala de atraso, doutora, mas eu queria tirar uma dúvida. E aquelas crianças que têm um vocabulário mais rico fora do tempo, né? Sobre as altas habilidades, por exemplo. Vocês também ajudam a diagnosticar? A fono tem esse poder também? Na verdade, a gente até pode perceber essa alta habilidade, mas aí geralmente a gente indica para uma neuropsicóloga, para ela fazer a avaliação. Tanto do TDAH como de altas habilidades. Se a gente percebe que essa criança tem altas habilidades, a gente pede para os pais procurarem para fazer uma avaliação. Mas vocês acompanham juntos? Acompanhamos juntas, porque aí tem um tratamento, né, para ajudar nessa questão das altas habilidades também. Entendi. As neurodivergências, de um modo geral, elas vão ser tratadas sempre em parceria com a fonoaudiologia, né? Sempre. Porque normalmente tem algum transtorno de linguagem envolvido, seja no autismo, no TDAH, às vezes até mesmo no TOD, né? Nas altas habilidades. A gente sabe que mais uma vez aquela questão da multidisciplinaridade, da gente estar trabalhando em parceria, né? Muito importante. Assim, eu falo que a criança, ela ganha muito quando é uma equipe, né? Essa troca é muito rica. Eu trabalho muito com psicopedagogos, com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, nutricionistas em questão de seletividade alimentar. Então, assim, esse trabalho em conjunto, a criança evolui, assim, com a médica, né? Porque a gente sempre, essa criança, pelo menos uma vez por ano, ela vai no seu consultório, né? Quando é menor, de 6 em 6 meses, está lá. Então, assim, a gente sempre está o quê? Mandando um relatório para falar a evolução, o que aconteceu desde quando vocês mandaram para a gente. Então, é muito importante. A escola, Carol, uma coisa que tem muito que ser abordada. A escola, ela tem que ser uma grande parceira. Mas a gente ainda tem muito... Ainda é difícil, né? A escola, ela tem que ser uma grande parceira nesse tratamento, porque muitas das vezes vai ser a professora que vai fazer observar essa primeira observação. E tá levando isso para os pais, tá recebendo, eu acho importante, assim, eu sempre coloco isso, a escola receber o profissional de saúde, que eu sou muito feliz em relação a isso, com essa receptividade da escola do meu filho. Porque se você tem uma criança atravessando, seja qual for a dificuldade, seja qual for a patologia, aqui a gente está falando de transtornos cognitivos, ou de linguagem, né? Ou neuropsicomotores, mas se for uma patologia orgânica mesmo,
Todos esses quadros, a escola, a família e o profissional de saúde é um tripé. Justamente. É esse tripé que vai fazer com que a criança tenha um verdadeiro desenvolvimento saudável. Com certeza. Porque se não falarem a mesma língua, a escola, se a gente for pensar, a criança passa, às vezes, a maior parte do dia dela lá. Sim. E precisa o diagnóstico ser acolhido, a família ter essa troca e o profissional também ter essa troca com a escola, né? Sim. Porque você vai poder estar orientando a partir da alfabetização, a partir da pré-alfabetização. Olha, essa é a dificuldade dessa criança. Como que a gente pode trabalhar isso em sala de aula? Eu acho isso muito importante. Eu queria levar essa mensagem, assim, que as pessoas entendessem que a criança, ela precisa de uma aldeia, né? Como diz o ditado, ela precisa de uma aldeia. E a aldeia da criança, ela está relacionada a todos os profissionais que cuidam dela e a todas as pessoas que participam da vida dela. Sim. Porque o desenvolvimento saudável, gente, ele é uma questão de saúde pública. O desenvolvimento saudável, ele vai levar a adultos saudáveis, a adultos funcionais, a pessoas produtivas. Então, se a gente não pensar isso lá na infância, não trabalhar isso junto lá na infância, a gente não vai colher o que a gente pretende, né? É verdade. Hoje as escolas estão bem mais receptivas, estão abrindo mais para nós, entendeu? Profissionais. A gente está conseguindo frequentar mais a escola, mostrar e trabalhar em conjunto com a escola para ajudar essa criança. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu acho que assim, a mídia ajuda muito, né? Então, assim, hoje, por exemplo, o autismo está muito em alta, né? Então, essas escolas estão começando a querer se preparar, a procurar fazer uma reciclagem, um treinamento, justamente. O TDAH também, né? Porque esse professor, é igual você falou, ele fica muito mais tempo que a gente. Que a mãe, né? que o pai, que a rede de apoio. Justamente. E ele que vai observar e prestar atenção nessa criança e ver se ela tem alguma alteração, né? Ver se essa criança precisa de alguma ajuda. Ele que vai dar esse primeiro clique no pai e na mãe para ela procurar um tratamento, um especialista, né? E ver se realmente essa criança tem esse diagnóstico, né? Então, é muito importante. Nada é individual, né? Hoje nós temos que aproveitar esse leque de oportunidades e de profissionais qualificados para estar atendendo essa demanda, né? Porque é uma demanda bem grande, né? É porque o esforço que o neurodivergente faz, especialmente o neurodivergente a gente está falando hoje, mas todas as crianças, mas o esforço que o neurodivergente faz para alcançar um resultado sem suporte é infinitamente maior do que se ele tiver uma trajetória com todo apoio, né? Sim. Com todas as ferramentas. Então, a gente que tem em casa, a gente vê como que é diferente. Uma criança que tem um estímulo, né? Um psicólogo que acompanha, uma fonoaudióloga que acompanha, uma escola que está inteirada. Sim. Então, a gente vê que essa é uma necessidade real mesmo hoje em dia, né? Com certeza. A gente sabe que a mamadeira, a chupeta pode impactar na fala. Sim. Como você pode estar organizando isso daí para a gente transferir para as mamães, para os papais? Então, vou começar, Carol, desde o útero. O que acontece? A criança, ela necessita da sucção, né? Então, quando a gente faz ultrassom, a gente geralmente pega a criança lá, chupando o dedinho, né? Então, até 1 ano de idade, a criança, ela tem essa necessidade de fazer essa sucção, sabe? Mamadeira, chupeta, pode ser colocada aí. Não, aí que tá. O que acontece? eu vou explicar. Quando a gente introduz a chupeta juntamente com a amamentação, o que acontece? A forma que a criança pega no peito e os músculos que ela trabalha quando ela faz a pega é diferente da forma como ela pega na chupeta, entendeu? E aí o que acontece? A criança, ela fica confusa.
Porque ela usa uma musculatura para chupar a chupeta e usa outra para amamentar. E aí, quando ela vai para o peito, ela não sabe a forma que ela pega. É a hora que acontece da criança ficar nervosa, ela pegar o peito e ficar pegando e tirando, e ela vai ficando mais ansiosa, né? E aí, o que acontece? A tendência é ela diminuir a quantidade de mamadas e também parar de mamar. É a famosa confusão de bico? Justamente. Então, os pais, eles têm que pensar. Não é que isso é um caso que vai acontecer com todas as crianças, né? A chupeta, a gente sabe que isso é um consolo, né? Às vezes a criança tá no berço, o pai e a mãe quer descansar, então às vezes a criança ficar com a chupeta ajuda também na questão desses pais também que estão, né, desgastados e cansados, né? Mas também a gente tem que perceber o quanto é oferecido essa chupeta para essa criança. A gente fala que a criança, como ela necessita muito dessa sucção, né? E quando ela faz isso, dá um bem-estar nela, ela libera endorfina, entendeu? Então, eu falo assim para as mães que ofertar mais vezes o peito, entendeu? Porque além de estar dando uma coisa que realmente vai ser produtivo, né? Que essa criança está se alimentando, porque a criança que fica muito no bico, ela perde peso. Ela não se interessa tanto pelo peito, porque é mais difícil, né? Então, vem algumas questões que podem atrapalhar, sabe? O que a gente pede, assim, dar o mínimo possível, né? E até 2 anos, retirar total essa chupeta. Tanto a mamadeira quanto a chupeta. 2 anos é o marco. É o marco. Tanto para melhorar o sono dessa criança, porque a criança tem aquela mamada de madrugada, né? Então, a criança que mama muito na mamadeira, né? Porque é muito mais fácil você mamar, o leite vem todo de uma vez do que no peito, né? Que você tem que forçar e fazer uma ordenha para conseguir que esse líquido saia. E aí o que acontece? A criança ela começa a trocar. Para os 6 meses, quando começa a introdução alimentar, ela vai preferir ficar no leite, porque é mais fácil. E aí não trabalha mastigação, né, deglutição, e esses são pré-requisitos para a fala, né? A criança ela tem que passar nesse desenvolvimento para estar preparada, questão de mobilidade, musculatura, tudo para vir a fala. Carol, então, em resumo, para a gente acolher os corações globalmente. O ideal é a amamentação, né? Seio materno exclusivamente. Não aconteceu, não deu certo, já colocou a chupeta, ou já colocou a mamadeira, ou já colocou as duas coisas. Vamos retirar até os 2 anos de idade. Isso. Então, a gente entendeu por que realmente a amamentação contribui mais para o desenvolvimento da musculatura orofacial do que a mamadeira e a chupeta. Porque essa e o dedo, e né? o dedo. Que ainda tem porque essa amamentação, ela demanda mais esforço daquele bebê. Justamente. Então, ele vai desenvolver mais essa musculatura. Isso. Mas se já aconteceu, se já entrou a mamadeira, se já entrou a chupeta, porque é uma realidade, né? E a gente acolhe. Vamos tentar fazer essa retirada até os 2 anos de idade. A gente sabe que é uma batalha também, né? Porque aí vem a batalha do desmame da chupeta e da mamadeira, que também em alguns casos não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E outra coisa que acontece é a questão da chupeta. O que acontece? Essa criança que fica com a chupeta 24 horas na boca, ela não vai ter interesse em falar. Não. Né? Então, aí que vem alguns atrasos na fala, né? Porque essa criança, como é que ela vai falar com um objeto na boca? Não tem como. Entendeu? Então, atrapalha
deforma, né? A gente entra aí também na questão da articulação, né? Da dentição. Muda tudo, muda o palato, né? O céu da boca, fica mais em ogiva. E aí a respiração já também embanana tudo, entendeu? Então, assim, é uma cadeia. Inclusive, foi muito importante o que você falou sobre a introdução alimentar. Pode ser que não seja, falando já do próximo tópico dos mitos e verdades de seletividade, pode ser que não seja um interesse pelo alimento e não uma seletividade. Justamente. Pelo fato de preferir a mamadeira ou Com a chupeta, certeza. né? Porque às vezes a criança prefere até chupeta do que É mais fácil. se alimentar. Porque o que ela quer? Ela quer prazer, né? E essa chupeta dá prazer para ela. Ela acalma ela, entendeu? É o consolo dela. Fala pra gente, Carol, como que você ajuda essas famílias que atravessam esse desafio da seletividade? Da seletividade alimentar. O que você considera dentro da fonoaudiologia como um diagnóstico, né? Um quadro que precise de um tratamento? Primeiramente, a gente conversa com esses pais. Porque a gente tem que entender também como que funciona na casa dessa pessoa, né? Porque às vezes chega com esse quadro, a criança é seletiva. Mas aí você conversa com os pais. Você come fruta? Aí a mãe fala, não. Você come verdura? Não. Então, assim, como que essa criança vai conhecer esses alimentos se os pais não mostram numa mesa na hora do almoço, não tem no prato, né? Porque nós somos totalmente visuais, né? Então, a gente come primeiro com os olhos. Então, tem que ser chamativo, né? A gente tem que fazer aqueles pratos coloridos. Por mais que a criança esteja almoçando com você na mesa e que no prato dela não tenha, mas ela tem que estar vendo, entendeu? Para ela ter interesse. Porque aí a gente mexe em todos os sentidos. Olfativo, né? Se ela for experimentar, gustativo. Então, o paladar, ela vem juntamente com várias coisas, vários sentidos, né? Essa criança, para ela ter vontade de experimentar, ela tem que ser o quê? Exposta a esse alimento, tá? Então, o que a gente começa? A mudar os hábitos dentro de casa, né? Se a sensibilidade alimentar desses pacientes, né, do transtorno do espectro autista, por exemplo, né, como isso vai interferir na minha alimentação, né, na alimentação dessas crianças, e como a fonoaudiologia pode estar nos ajudando. Aí, neste caso, Carol, o que acontece? É um transtorno, né? Sim. Aí entra outras comorbidades associadas. No caso da seletividade alimentar, essas crianças autistas, a maioria, elas têm também o distúrbio sensorial. Sim. Né? E essa alteração sensorial dificulta essa criança em textura. Elas têm dificuldade de texturas diferentes, de experimentar coisas diferentes. Elas têm cheiro. Então, assim, várias coisas são alteradas nessa criança quando ela está no TEA, entendeu? Então, o trabalho já é um trabalho mais especializado. Aí eu preciso também da ajuda de uma terapeuta ocupacional que seja especialista em integração sensorial, para a gente estar trabalhando também essa questão, entendeu? Para desensibilizar e a gente conseguir oferecer esses alimentos. Mas é da mesma forma, apresentando, mostrando, só que quando a criança ela é neurodivergente, a gente tenta ir mais leve, né? Porque elas têm um reflexo de vômito mais anteriorizado, né? Porque como elas não alimentam, então assim, elas não trabalharam a desensibilização oral. Então, a gente tem que fazer esse trabalho também de desensibilizar essa cavidade para entrar um alimento. Eles são muito seletivos em questão. Uns comem mais crocante, outros mais pastosos, ou por cor, né? Tem criança que come só coisa vermelha, Sim. outra só branca.
Então, às vezes, quando você vai abruptamente fazendo essa introdução, essa criança, ela em vez de melhorar, você vai fazer com que ela fique mais aversiva, né? Então, nesses casos, a gente faz muito na questão lúdica. A gente brinca com essa criança. Então, a gente tem aqueles brinquedos de rec-rec que corta, né? Ou a gente vai para a cozinha mesmo, faz piquenique, mostra, faz com que a criança participe da preparação, entendeu? De um sanduíche, né? De algum alimento, uma pipoca. Então, assim, para ela começar a ter interesse. Certo. E aproveitando esse gancho da neurodivergência, como a gente vai poder diagnosticar esses pacientes na comunicação? O que eu tenho de diferente aí no TDAH? O que eu tenho diferente no paciente autista? Né? Como a gente vai trabalhar na comunicação, como que a gente vai diagnosticar essas alterações nesses pacientes especificamente? A criança, quando ela é TEA, ela geralmente vai ter um atraso considerável na fala, né? Ao ponto até de ser não verbal, né? Totalmente não verbal. Nesse caso, o que a gente faz? Além de estar estimulando em consultório, né, para essa fala vir, a gente também utiliza a comunicação aumentativa e alternativa, né? Hoje nós temos vários programas para a gente estar adaptando e utilizando com essas crianças, que pode ser de uma forma temporária, né, até essa fala emergir, e como também vão ter crianças que vão ser não verbais e vão ser adultos não verbais. E ela vai precisar comunicar, né? Então, aí a gente já entra com computador, com fala, né? Que fale para essa pessoa conseguir já se comunicar, né? E ser independente. Sim. Porque, gente, a comunicação, ela é tudo. Ela que faz você socializar, né? Ela que diminui um comportamento inadequado, né? Porque é muito ruim você estar querendo uma coisa e não conseguir se expressar, o outro não te entender. Sim. Então, o que eu falo muito para os pais, e foi muito interessante essa fala sua, é o quê? A gente ainda tem aquele mito de achar que se você coloca uma comunicação alternativa, você vai deixar de estimular o seu filho e seu filho não vai falar. Isso é totalmente errado. Pelo contrário, quando você coloca uma comunicação alternativa, eles gostam dos símbolos, do visual, eles ficam procurando, apertando para escutar o som, para fazer essa questão da discriminação auditiva mesmo, e aí eles aumentam o vocabulário. E às vezes legal, a fala, ela emerge. E assim, eu tenho vários casos. É uma área... O meu filho é não verbal. E ele utiliza um comunicador. E ele me pede e conversa comigo como qualquer outra criança. Não, e o quanto que isso é gratificante. Nossa, saber que hoje tem esse recurso. E esse recurso eu, assim, né, eu falo que pelo meu filho, eu aprendi muita coisa, né? Eu vou chorar. Nós todos. Pode chorar. Ai, gente, não adianta. Mãe é besta, né? Então, assim, eu procurei tudo para ajudá-lo, né? Porque meu filho é nível 3. Então, e tem apraxia de fala também. Então, assim, eu vim com um pacotinho completo, né? Acho que Deus falou assim, não, essa daqui vai ser preparada. E foi maravilhoso, porque através do meu filho, eu me especializei, me preparei, e hoje eu trabalho muito com crianças neurodivergentes e ajudo, graças a Deus, muitas tantas crianças. Famílias. Justamente. Tantas famílias, né? Porque é um conjunto. Quando você ajuda uma criança, você ajuda uma família inteira. A mãe, tudo que ela quer é ver o filho bem. E assim, eu falo que a gente vira uma família mesmo, porque eu tenho crianças que estão comigo há 6, 7 anos, né? Então, eu vi desde pequenininho, hoje está quase do meu tamanho. Então, essas mães viram minhas amigas, né? A gente
uma dá suporte para a outra, né? Temos momentos bons, mas também temos momentos difíceis. E eu acho que o terapeuta, o médico, a gente não pode esquecer essa questão humana, né? De olhar para o indivíduo, né? E não pensar só em questão do trabalho. Eu, assim, quando eu abro a porta do meu consultório, eu olho para o rosto daquele pai, daquela mãe, e eu vejo como que ele está naquele dia. E eu pergunto, né? Eu falo assim, você está bem hoje? Está acontecendo alguma coisa? Como é que foi? Ele dormiu bem? Porque a minha terapia, ela começa lá na recepção, né? Porque é através daquele olhar que eu vou perceber se essa criança teve um sono bom, se essa criança dormiu, se ela teve alguma crise, porque eu vou fazer a minha terapia, como que eu vou exigir muito dessa criança que não se dormiu? Qual que vai ser a concentração dela? Né? Que está ansiosa por algum motivo, né? Justamente. Então, a gente tem que ter esse olhar, sabe? E não ser tão mecânico, não ser tão automático, né? De pegar, colocar, fazer, entregar. Protocolar, né? Justamente. Eu falo que esse plano de terapia, a gente traça, mas ele muda muito, né? E a gente tem que ser flexível, né? Ver que aquela hora, às vezes, outra coisa está precisando mais do que o que você traçou para a sua sessão, né? Carol, aproveitando essa fala sua, né? É importante demais a gente ter parceria, pediatra, fonoaudiólogo, né? Como que a gente pode trabalhar juntos para valorizar mais, otimizar mais o ganho dessas crianças? O que você percebe que ainda falta, que a gente precisa melhorar, né? E o que você percebe que você tem, assim, olha, isso funciona, isso dá certo, essa comunicação funciona. O que você, dessa relação? Porque você se relaciona com os pediatras, né, das crianças. Eu vou te falar sinceramente. É muito difícil. Infelizmente, os pediatras, a gente não tem tanto acesso, tá? Eles mandam pra gente, a gente faz a terapia e tudo, faz o relatório, mas não tem uma conversa, entendeu? Como eu tenho com a equipe multidisciplinar dos terapeutas. A gente geralmente monta grupos para falar sobre o caso, né? E é muito raro o médico pediatra estar participando, até pela questão de tempo, né? E tudo mais. Mas, assim, eu sinto falta disso, sabe, ótimo, Aline? Porque vocês é a porta de entrada para nós, né? Para a gente conseguir trabalhar essa criança. São vocês que recebem primeiro para nós essas crianças e mostram que necessitam de alguma coisa, né? E eu acho, e assim, os pais, eles confiam muito mais em um médico falando do que, às vezes, um terapeuta, né? A gente tem isso também, sabe, Aline? Então, às vezes, quando esse pediatra fala que pode esperar um pouco, vamos supor, né? Se ele foi primeiro para mim e eu falei, não, você vai primeiro no pediatra e depois você volta. Ele não vai voltar. E aí a gente perde a estimulação precoce. Justamente. Então, eu acho que tem que ter essa comunicação maior com os médicos, né? A gente conseguir visitar mais, né, os médicos, conversar um pouco, né? E hoje tem online, não, né? é fácil Dá mais, pra gente marcar uma reunião, colocar o pediatra, a fono, a psicóloga, a escola. Tem. Né? Igual a gente discute caso, passa visita muito hoje no minhas hospital. Reuniões praticamente são online. Eu acho que foi muito válido você trazer isso, porque o objetivo é o mesmo. É ver a nossa criança evoluindo. Né? Com certeza. Carol, deixa pra gente a sua mensagem
Fala onde a gente te encontra, traz a sua mensagem pra gente poder encerrar esse episódio que foi, assim, muito rico, muito emocionante, né? De 3 corações aqui, super emocionados com as nossas histórias, com as nossas vivências. Muito agradecida por você ter vindo. Obrigada, eu que agradeço. Por ter aceitado, para pra somar tudo isso pra gente. A gente quer contribuir muito para que essas crianças sejam realmente acolhidas. E eu vi aqui, além de uma profissional maravilhosa, que a doutora Aline já conhecia, foi um prazer, tá? Eu vi um coração lindo também. Obrigada. Né? Foi um episódio eu muito mole. coração, Aline. Muita emoção mesmo. Mãe, né, gente? Não tem jeito. Eu quero agradecer muito o convite, né? Eu fiquei muito lisonjeada. É muito importante essas conversas, né? Porque, de uma forma descontraída, a gente está abordando coisas sérias, né? E que, às vezes, os pais, eles não se atentam para isso. E, escutando um podcast a respeito, eles começam a acender uma luzinha e pensam assim, peraí, meu filho não está fazendo isso. Né? O que eu posso fazer para a gente estimular, para a gente melhorar esse desenvolvimento dessa criança? Né? Então, o que eu tenho para dizer é que se você está observando, prestando atenção, e se você acha que tem algo errado, acredite no seu sexto sentido e procure ajuda. Por mais que familiares falem que é coisa da sua cabeça, né? Porque as pessoas, às vezes, em vez de ajudar, elas atrapalham, né? Então, se você tem dúvidas, se você está com o coração apertado, está percebendo que algo está errado, procure ajuda, procure um pediatra, procure um especialista. E a gente nunca peca em ajudar, em estimular. A estimulação sempre vai ser bem-vinda. Né? E é isso. Obrigada por estar aqui conosco, obrigada pela audiência. Eu sou a Aline Velasco, você me encontra no doutora Aline Velasco, pediatra. Eu sou a doutora Caroline e vocês me encontram no @doutoracaroline.ped. E nós vamos deixar aqui para vocês, no canto inferior direito, um link para que você possa acessar o episódio sobre ortopedia pediátrica. Um episódio muito rico, cheio de informações preciosas. Aproveita, deixa seus comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.